Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas a mamãe veio aqui hoje falar um pouquinho sobre gestação. Sobre gestação, maternidade, a espera do primeiro ou do segundo, do terceiro, quarto, quinto filho, as expectativas que nós criamos quando engravidamos, quando planejamos uma gravidez. Quando a gravidez é para você motivo de muita alegria, de muito entusiasmo. Então, eu vim aqui hoje conversar um pouquinho a respeito disso. Essa semana, Pedro Caetano, uma criança autista de 6 anos, vai completar 7 anos. Isso é motivo de muita, muita, muita alegria na nossa casa. Todos os anos a gente comemora os aniversários tanto dele quanto da Jujuzinha. E esse ano, infelizmente, não será possível fazer uma grande comemoração com pessoas que a gente ama muito por conta da pandemia. Mas vamos comemorar entre nós, sim, com certeza, porque o Pedro é um motivo de muita alegria para nós. Mas hoje eu vim aqui para falar para você que é mamãe ou será mamãe em breve e contar um pouquinho da minha experiência como mãe. Como é que foi descobrir a gestação, tanto do Pedro quanto da Júlia. São duas crianças que foram planejadas, que foram sonhadas, que foram idealizadas. São crianças que nós esperávamos muito em ter e quando chegaram era só amor. Eu falo nós porque eu e o meu marido, a gente divide muito essa questão da maternidade e da paternidade, somos uma equipe, e então por isso sempre vou me referir assim. Mas eu sei também que muitas mães seguem carreira solo, mas esse é o meu recado para você, que é mãe, que deseja ter um filho, ou ainda não decidiu e tem alguns medos também. Quando você pensa em ter um filho, você idealiza uma criança, você sonha com uma criança, você sonha com situações idealizadas. Essa é a palavra, né? Um ideal de pessoa, um ideal de criança para sua vida. Uma criança que vai aprender as primeiras palavrinhas, que vai aprender a comer, que vai aprender a sentar, engatinhar. Todas as fases do desenvolvimento passam pela sua cabeça na medida com que você vai organizando essa maternidade, planejando essa gravidez. Tudo isso passa. Muitas mães buscam sites de acompanhamento semanal para gestação. Muitas mães fazem esse acompanhamento após o nascimento do bebê também. E isso é muito comum. Oi, meu amor! Galinha, tá aqui, ó. Ai, gente, ele tá aqui, ó! Ai, você quer aparecer também? Ah, eu também. Então tá, ó, só que aí vamos combinar que eu vou continuar falando e você fica aí, tá? Tá bom? Então tá. Então vocês fazem todo esse percurso. Fecha a porta. Isso. Todo esse percurso quando vocês sonham em ter uma criança, não é mesmo? E, é claro, algumas optam pelo parto natural, outras pela cesárea. Isso não tá aqui em discussão, cada uma tem o seu direito, né, de escolher. Muitas às vezes não tem, mas como eu disse, não é a discussão aqui. E você então tem o seu primeiro, ou segundo, ou terceiro, ou quarto filho. E na medida que o tempo passa, que você idealizou aquele filho perfeito, e esse filho começa a destoar da perfeição que você idealizou, você começa a se questionar por alguns momentos. E aí você começa a se frustrar, você começa a querer entender os motivos. E muitas vezes você desanima, né? Você acaba se deixando levar por aquele momento de ansiedade, de angústia. Mas enfim, quando eu tive a Júlia, minha primeira filha, eu criei muitas expectativas
principalmente em relação às aprendizagens pedagógicas, acadêmicas, porque eu estava me formando no curso de pedagogia e eu via muita coisa nas aulas e eu já sonhava com aquilo, aplicando primeiramente com ela. E a fase inicial de desenvolvimento dela foi tranquila, então ela fazia tudo tranquilamente, participava das atividades que eu fazia com ela tranquilamente, foi para a escola e tudo mais. Nós começamos a identificar alguns problemas mais na fase final da primeira infância, né, lá por volta dos 9 anos. E aí agora na adolescência é que o TDAH está mais assim presente. E com o Pedro eu pensei diferente, né? Era o segundo filho, eu já estava mais experiente, eu já sabia muitas coisas. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, de que eu não criaria nenhum tipo de expectativa para ele. Ele iria falar no tempo dele, ele iria pegar no lápis no tempo dele, brincar no tempo dele, sem grandes planejamentos, como eu fazia com a Júlia, que era uma criança que era estimulada o tempo todo, desde bebezinho, né? E assim eu fiz, e eu fui muito tranquila, né, no primeiro ano de vida do Pedro. Mas quando eu comecei a perceber as dificuldades, eu comecei a entender que algo estava fora do meu controle. E muitas mães se sentem assim, planejam, idealizam um filho perfeito, porque a gente não pode falar aqui que você sonha em ter uma criança autista. Não, você não sonha, não é o seu sonho de vida ter uma criança autista. Mas quando você começa a entender que aquele filho que você gerou é um ser completamente dependente de você, as suas forças elas se renovam a cada dia. E aí, a sua capacidade de entender que o autismo é apenas isso aqui da criança, você passa a avaliar a sua criança muito melhor, a perceber os avanços e a reconhecer os avanços que a sua criança é capaz de alcançar de forma muito mais positiva. Então, para você que idealizou o seu filho e não saiu conforme as suas expectativas e você ainda está no início, pensa na sua criança como um todo. A sua criança ela é um todo. O seu filho, ele é parte de você, mas de uma forma muito ampla. Então, a dificuldade que ele tem é algo muito pequeno que ele carrega. Por mais que as características, os sintomas estejam presentes diariamente, se você começar a enxergar o seu filho como um todo e perceber, peraí que eu não terminei, e perceber que o autismo dele é um pedacinho dele apenas, você vai passar a enxergar o seu filho de maneira muito diferente. E isso com todas... só um pouquinho, a mãe não terminou. E isso com todas as outras dificuldades, deficiências, transtornos, tudo que sai daquilo que você planejou como perfeito, como uma expectativa perfeita. Não existe perfeição, ninguém é perfeito. Todo ser humano tem a sua fraqueza, tem a sua limitação, tem a sua dificuldade, tem o seu problema. Então a gente precisa partir desse princípio. Se você ainda não é mãe, pense assim também. Não pense com medo ou assustada de que o seu filho pode vir com problema. É óbvio que não é isso que nós queremos, é óbvio que as pesquisas estão aí para mostrar, principalmente na área da genética, como você pode fazer, né, para avaliar se você já tem caso na sua família, enfim. Mas comece a pensar diferente, comece a pensar como possibilidades de desenvolvimento, de alegrias, de superação, de conquistas. E assim, com certeza, a sua gestação e o seu período de maternidade, que é pro resto da vida, vai ser muito mais feliz.
É claro, para finalizar, é importante que você tenha uma rede de apoio, que você tenha pessoas que estejam com você em vários momentos, porque sozinha a gente não consegue, né? Embora, como eu disse, muitas mães seguem carreira solo. Mas esse é o meu recado para hoje. Espero que vocês tenham gostado. A mamãe tá sempre aqui, todos os dias, lançando um vídeo novo e tentando intercalar situações onde a gente faz alguma coisa diferente, eu e o Pedro, e eu e a Jujuzinha também, relacionada à escola, relacionada às terapias, e também trazer um pouco de reflexão, um pouco de conteúdo, porque a gente sabe que isso é muito importante. Deixe seu like nesse vídeo, pra nós é muito importante, né, Pedro? Vem cá, vem cá, vem cá. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ó, devagar, ativa o sininho das notificações. Isso mesmo. Um beijo e até o próximo vídeo.